Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre a parte de fluidodinâmica de partículas, é a segunda aula da série. Nessa aula a gente vai falar sobre a simulação dinâmica de partículas isoladas e definir o conceito de velocidade terminal. Ok, então a gente viu da aula anterior, né, a equação do balanço de força associada à partícula, né? E a gente tinha ali, né, a velocidade da partícula, a força de campo, a força de empuxo, a força de campo e a força de impulso apontando em sentidos opostos. E aí, naturalmente, eu estou orientando o eixo, né, no sentido do campo, ou seja, para onde aponta para o campo é positivo. Eu ocultei a notação vetorial. E a força de arrasto, né, a força de arrasto, ela é dada numericamente por esse valor. O sinal pode ser positivo ou negativo. Esse sinal depende ali da velocidade do diferença entre a velocidade do fluido menos a velocidade da partícula, né? Então, o sinal da força de arrasto é o mesmo ali associado, a direção associada à velocidade do fluido menos a velocidade da partícula, tá? Bom, a gente viu que um complicador da história ali é o coeficiente de arrasto. Ele depende de uma forma muito, relativamente complicada do Reynolds da partícula, e o Reynolds é escrito em termos da velocidade da partícula. Então fica uma relação não linear. Se para partículas não esféricas, a gente mostrou essa expressão da aula passada. Para partículas não esféricas, a gente mostrou outra expressão onde A, B, C, D ali são parâmetros em função da esfericidade. Claro que vocês podem encontrar expressões mais complexas ou mais simplificadas, porque a literatura referente a isso é vasta, tá ok? Em relação a CD e reinos da partícula. Bom, vamos também orientar o eixo, né? No campo gravitacional, a gente vai adotar o eixo para baixo. No campo centrífugo, a gente vai adotar como positivo, né, o lançamento para fora da trajetória. Então, no sentido do aumento do raio, a gente vai estar considerando ali positivo. Ok, então vamos para um exemplo ali, né? Simule o comportamento de uma partícula esférica com diâmetro de 1,2 milímetros, densidade da partícula de 1.200 kg por metro cúbico e densidade do fluido de 1.000 kg por metro cúbico. A viscosidade do fluido é 10 a menos 3 Pascal, né? Considere os cenários em que a partícula é abandonada, quer dizer que a velocidade dela inicial é zero, em um campo gravitacional nos seguintes cenários. O fluido está estagnado, é água, né? O segundo cenário, é uma água que escoa 1 metro por segundo para cima, ou seja, em fluxo ascendente. E o terceiro cenário, uma água que escoa 1 metro por segundo para baixo, ou seja, em fluxo descendente. Então, primeiramente, vamos extrair os dados ali, densidade da partícula, densidade do fluido, viscosidade do fluido, densidade da partícula, diâmetro da partícula, sendo informado que a partícula é esférica. Ok, eu poderia calcular ali o volume da partícula, né, a área projetada, e a massa da partícula, massa vezes a densidade. Coincidentemente, aqui bateu o mesmo valor da área projetada e a massa da partícula, né? É, claro que cada um com as suas unidades. Então, tomando a equação diferencial que a gente tinha essa equação diferencial aqui, né? A gente tinha essa equação diferencial aqui. Substituindo os valores ali, a gente vai ficar com a velocidade da partícula sendo descrita em função da própria velocidade da partícula e velocidade do fluido e CD ali. A velocidade do fluido, em cada cenário, a gente vai ter um determinado valor fixo, né? E a velocidade da partícula precisa ser integrada. Observem, como a equação, o CD depende de forma muito não linear, né, do Reynolds, que depende da velocidade, eu vou precisar de um método numérico para fazer essa integração. Então, eu vou usar a função ADE do Scilab para fazer essa integração. Ok? Então, implicitamente, nós estamos considerando ali a força-peso positiva, né? A gente está orientando o eixo para baixo aqui nessa equação, né? Então, a gente está considerando a força-peso positiva, a força de impulso negativa, né? A velocidade ali, ela positiva se ela apontar para baixo, tá ok? Tudo bem, então aqui a gente tem o código de Scilab que faz a conta. Então, primeira parte ali, a gente tem uma função que é aquela função de CD em função de Reynolds para partículas esféricas. Então, dado o Reynolds da partícula, ele vai me retornar um valor de CD, ok? Continuando ali, a gente tem escrito aqui a expressão diferencial, a equação diferencial ali que a gente vai integrar, tá bom?
As entradas são o tempo e a velocidade do fluido, da partícula, né? Então, a primeira coisa, quando entra a velocidade da partícula, eu vou calcular o Reynolds da partícula, tudo bem? E na sequência eu tenho a equação ali da diferencial, né? Então, é aquela mesma equação ali que a gente havia colocado. Nota que apenas eu coloquei ali o sinal da velocidade do fluido menos a velocidade da partícula, porque a força de arrasto aponta no sentido velocidade do fluido menos velocidade da partícula. Então, se velocidade do fluido menos velocidade da partícula for negativo, o sinal da força de arrasto é negativo. Tá, ok? Se a velocidade do fluido menos velocidade da partícula for positivo, o sinal da força de arrasto é positivo. Tá, ok? Então, coloca essa funçãozinha ali do Scilab. Mas todo o resto é simplesmente aquela expressão diferencial que a gente viu no slide anterior. Continuando, a gente tem ali os dados que foram informados no exercício, né? A gente tem ali os dados do volume da partícula, área projetada, massa da partícula, e eu coloquei ali os valores ali que serão adotados para os cenários diferentes, né? Então, da velocidade do fluido, certo? Então, a velocidade do fluido zero, a velocidade do fluido positiva, a velocidade do fluido negativa, tá bom? Eu coloco um EPS simplesmente para que o EPS é um número muito pequeno, 10 a menos 16, simplesmente porque em alguns casos o zero em particular dá problema, então a gente coloca um valor muito baixo para simular ali o zero, tá bom? O tempo eu vou fazer a integração de 0 a 3 segundos, tá bom? Esse o zero aqui não tem necessidade dele estar aqui, é uma variável que ficou a mais. Bom, e aí, para cada um dos cenários, né, de velocidades, eu vou fazer a integração. Então, assumo o f ali como sendo o valor da velocidade que está na velocidade, mando integrar, né, e aí eu tenho dados da velocidade da partícula em função do tempo. Aqui são detalhes ali de formatação, mas aí eu vou mandar plotar os resultados. Tá? E aí ali são detalhes de formatação dos gráficos que eu não estou destacando aqui. Mas a parte realmente, o motor da história está aqui quando a gente manda integrar, usa essa funçãozinha ODE, que vai lá na função derive, né? Que vai lá na função derive, para os tempos que a gente designou e efetua a integração pelos métodos internos ali do Scilab. Tá ok? E a gente vai ter o resultado para esses três cenários. Ok, então aqui a gente tem os casos, né, que foram gerados como resultado. A gente tem a velocidade do fluido de zero, ou seja, fluido estagnado. A velocidade do fluido de menos 1 metro por segundo, a velocidade do fluido está, o fluido está para cima. E a velocidade do fluido positiva de 1 metro por segundo, a velocidade do fluido está ali, o fluido está descendo também, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses casos. Lembrando que a gente orientou o eixo para baixo, tá bom? Então, tudo que for para baixo é positivo. Começando ali pelo fluido estagnado, tá bom? Então, o que aconteceu com o fluido estagnado? A gente tem ali, né, em vermelho, a velocidade do fluido é zero, e em azul a velocidade da partícula, que ela tem esse comportamento. Ela começa em zero, porque a partícula foi abandonada, ela tinha uma velocidade inicial de zero, e ela vai subindo, né? Ela vai subindo até atingir o valor, um patamar, tá bom? Bom, então a gente orientou o eixo para baixo. O que está acontecendo? A partícula está iniciando com velocidade zero e ela está descendo, sendo acelerada, e depois a velocidade dela fica constante. Então observe que rapidamente ela atinge um patamar ali, né? Ali, tempo, escala de segundo, rapidamente atinge um patamar e a partir disso a velocidade fica constante. Tá, ok? Quando a gente estende a região final ali, dessa parte de constante, a gente olha a velocidade do fluido menos a velocidade de partícula, isso dá o valor de menos 0,4059, tudo bem? Então essa é a velocidade relativa entre fluido e partícula, tudo bem? Então vamos apenas guardar esse valor. Ok. Mas isso faz sentido? Como é que a gente pode entender essa estabilização da partícula em determinada velocidade? Ela continua descendo, mas a velocidade é constante depois de um tempo. Bom, vamos pensar ali no comportamento dela. Inicialmente, a partícula é abandonada em um fluido estagnado. Fluido estagnado, a velocidade do fluido é zero, a velocidade da partícula é zero. A força de arrasto, como está associada à diferença dessas velocidades relativas, inicialmente, no tempo zero, ela também é zero. Tá? Então, o que acontece ali quando a gente olha a briga de forças? Só tem, na verdade,
gravidade menos empuxo no instante de tempo zero. Como a partícula ela é mais densa, a gravidade vence o empuxo, ela começa a ganhar velocidade para baixo, ela começa a ser acelerada em direção ao chão. Tá ok? Bom, com isso, o que acontece? Ela começa a ganhar velocidade, começa a existir uma força de arrasto, porque passa a existir um movimento relativo fluido-partícula. Né? E a partícula começa a sentir o fluido frear ela, tá ok? Porque a partícula está descendo e o fluido estagnado. Existe um atrito que vai começando a frear a partícula. Bom, ainda a gravidade é maior do que o arrasto, mas na medida em que a partícula vai ganhando velocidade, a força de arrasto vai aumentando. Então a força de arrasto vai crescendo com o aumento da velocidade. A partícula está ganhando velocidade e a força de arrasto está aumentando continuamente. Chega uma hora em que a força de arrasto ela continua a aumentar até o momento em que ela iguala. Quando ela soma com o empuxo, ela fica numericamente praticamente igual à gravidade. E aí a partícula para de acelerar. Ela passa, em determinado momento, a cair com velocidade constante. Ok? Então, ou seja, depois de um curto período de tempo ali, a partícula passa a cair com uma velocidade constante. É uma velocidade relativa fluido-partícula. Tudo bem? Neste exemplo, o valor era menos 0,045, enfim, que a gente tinha visto ali no slide anterior, né? Bom, vamos ver o segundo caso aqui, em que a partícula foi abandonada em um fluido que está subindo, tá bom? Orientamos o eixo para baixo aqui, o fluido está subindo. Tá ok? Então, o fluido está subindo aqui. O fluido, nesse caso aqui, o fluido está subindo, tá bom? O que acontece, a partícula ela começa a ganhar velocidade também no mesmo sentido do fluido. A velocidade ali da partícula é negativa, né? E depois de um curto período de tempo, ela também estabiliza em uma velocidade ascendente, tá ok? Quando a gente olha ou faz uma ampliação ali do momento em que a situação se estabiliza e olha a velocidade do fluido menos a velocidade da partícula, ela se estabilizou no mesmo patamar da velocidade fluido menos partícula do exemplo anterior, tá ok? Então, vamos apenas guardar essa informação aqui, menos 0,0459. Isso faz sentido, isso ter acontecido? Bom, vamos pensar ali o que aconteceu. A partícula foi abandonada em um fluido com velocidade ascendente de 1 metro por segundo. A velocidade do fluido era negativa, né? O nosso eixo é orientado para baixo. E a velocidade da partícula inicialmente era zero. A força de arrasto no tempo zero é alta, porque existe uma velocidade fluido-partícula, porque o fluido está subindo inicialmente. Tá bom? Então, o que acontece é que a força de arrasto ela é bastante alta no início. Suficiente para vencer a gravidade e empuxo. Ela somada ao empuxo, né? Elas dão um banho na gravidade porque a força de arrasto é muito elevada, a velocidade relativa é muito elevada. Tá? Então, o arrasto e o empuxo, nesse caso, vence a gravidade em tempo zero, a partícula começa a subir. Tá ok? Então, só que como a partícula começa a subir, a força de arrasto é a velocidade do fluido menos a velocidade da partícula. Esta velocidade do fluido menos a velocidade da partícula começa a diminuir, porque a partícula passa a ter uma velocidade no mesmo sentido da velocidade do fluido, e ela está sendo acelerada nesse sentido. Né? E aí o que acontece é que essa força de arrasto vai diminuindo. Né? Chega um momento em que a força de arrasto vai diminuindo de tal forma que ela, somada ao empuxo, passa a igualar a gravidade. Tudo bem? Por quê? Porque na medida que a partícula está ganhando velocidade, a velocidade relativa para o fluido-partícula vai diminuindo e a força de arrasto vai diminuindo também. Em algum momento, esse balanço de forças aí se equipara e força de arrasto somada à força de empuxo ficam numericamente igual à força da gravidade. E aí, neste momento, ela para de acelerar. Ela passa a subir com velocidade constante. Ok? Bom, vamos para o terceiro caso. Né? O terceiro caso é a partícula colocada, abandonada em um fluido que está descendo a uma velocidade de 1 metro por segundo. Tá ok? Então, o eixo orientado para baixo, o que vai acontecer aqui, a partícula ela começa com uma velocidade, está com velocidade zero, vai ganhando velocidade para baixo e depois se estabiliza também, depois de um curto período de tempo, ela se estabiliza. Né? Interessante é que se a gente também expande esta região e olha o que acontece, a velocidade do fluido menos a velocidade da partícula ali na região em que a partícula estabilizou a velocidade dela,
é de menos 0,0459, igual aos casos anteriores. Tá ok? Isso faz sentido? Vamos pensar lá o que está acontecendo. Tá? A partícula é abandonada em um fluido com velocidade descendente de 1 metro por segundo. Então a velocidade do fluido é positiva aqui, né? A partícula tem velocidade zero no instante de tempo zero. A força de arrasto é alta para baixo, nesse caso. Então, a força de arrasto é alta aqui para baixo, né? O que vai acontecer é que o arrasto e a gravidade dão um banho no empuxo, né? E a partícula começa a ser acelerada para baixo. E aí, a partícula começa a ganhar velocidade no mesmo sentido em que o fluido está escoando, né? Consequentemente, a velocidade relativa fluido-partícula passa a diminuir, beleza? E aí, consequentemente, a força de arrasto também vai diminuindo, tudo bem? Então, a força de arrasto vai diminuindo, a força de arrasto vai diminuindo. Em algum momento, a partícula iguala a velocidade do fluido. Nesse momento, a força de arrasto deixa de existir, porque a força de arrasto ela depende da velocidade relativa ao fluido da partícula. Então a partícula começa com velocidade zero, vai ganhando, vai ganhando. Em algum momento ela fica com a mesma velocidade do fluido e a força de arrasto deixa de existir. Mas existe ainda a força da gravidade menos a força de empuxo. Então a partícula continua sendo acelerada mesmo depois que a força de arrasto foi a zero. Tudo bem? Então a partícula começa a ser acelerada adicionalmente, além ou seja, a partícula ganhou a velocidade do fluido e ela continua ganhando velocidade. Quando ela continuar ganhando velocidade, o que vai acontecer? É, ela se movimenta para baixo mais rápido que o fluido, então é como se ela começasse a sentir um arrasto para cima. Então a força de arrasto vai mudar de sinal, tudo bem? E aí a partícula passa a sentir o fluido frear seu movimento. E aí o arrasto vai crescendo em sentido oposto agora, até o momento em que o arrasto mais empuxo iguale a gravidade. Então, nesse momento, a resultante da partícula se torna nula e ela passa a cair com velocidade constante. Tá ok? Bom, então, em todos esses casos, a gente pode definir o que a velocidade de fluido de partícula se estabilizou em determinado valor. E essa estabilização é o que define a velocidade terminal. Então, em todos esses casos, a resultante acaba nula e a velocidade fluido-partícula atinge um mesmo patamar. Este patamar é chamado velocidade terminal, que a gente vai representar ali por UT, ok? Então, a gente tem força resultante, força de campo, força de impulso, força de arrasto, uma soma vetorial. Quando a força resultante é zero, o resultado ali associado a essa expressão, né, você vai te fornecer a velocidade terminal, né? Observa que você tem sinais nessa história, a gente só tem que tomar algum cuidado com os sinais. Mas numericamente, o valor numérico ali da velocidade terminal, se a gente isola ele da expressão de cima, fica sendo dado por isso aqui, né? Sendo que essa raiz não pode ser negativa, isso vai depender ali da diferença de densidade entre fluido e partícula, a gente vai tomar esse valor em módulo e vamos considerar a velocidade terminal nesse momento aqui também em módulo, tá ok? Ok, então é como se a partícula ela pegasse uma carona com o fluido, mas tendo sempre uma diferença de velocidade devido às densidades, tá ok? Então a expressão da velocidade terminal é essa aqui, né? Numericamente a gente tem que encontrar uma velocidade terminal que satisfaça essa relação, né? Lembrando que o CD depende da velocidade terminal também, essa equação é uma equação algébrica implícita. É, mas é como se, após cessar a resultante sobre a partícula, houvesse sempre uma diferença de velocidade entre fluido e partícula igual à velocidade terminal. Beleza? Essa diferença de velocidade na direção do campo. Então, como é que a gente entende isso? Bom, no sentido do campo, né? Ali você tem a densidade da partícula menos a densidade do fluido ali, mas isso daqui está em módulo, né, nessa expressão. Se a densidade da partícula for maior que a densidade do fluido, a diferença de velocidade no sentido do campo, entre o fluido e a partícula, vai existir, sendo que a partícula estará com uma velocidade em relação ao fluido de UT na direção do campo, certo? Então, ou seja, se, por exemplo, a gente está falando do campo gravitacional, a partícula é mais densa do que o líquido, ela é atraída para baixo, com a diferença de velocidade entre ela e o fluido é dado por UT e a partícula desce em relação ao fluido.
Tá? Se a densidade da partícula for menor que a densidade do fluido, o que acontece é que ao invés de ter uma densidade relativa na direção do campo favorável, a força de empuxo vence e a partícula ela é expulsa do campo. Beleza? Então a diferença de velocidade em relação à partícula o fluido que vence ali a briga e ele que ocupa o espaço e vai expulsando a partícula. Então, no campo gravitacional, por exemplo, o que vai acontecer é que a partícula subiria em relação ao fluido com a velocidade terminal, ok? Ok, então primeiramente vou mostrar como é que a gente calcula a velocidade terminal de uma partícula. No caso, a gente vai usar os mesmos dados do exemplo anterior. A gente inclusive já sabe a velocidade terminal, mas eu queria mostrar o procedimento aqui, como é que ela é feita. Tá? Então, a gente sabe porque é a velocidade que foi estabilizada ali após acessar a resultante sobre a partícula. Né? Então, para a partícula mostrada no exemplo anterior, calcule a velocidade terminal sob a ação da gravidade. Né? Então, está aqui a densidade do fluido, a viscosidade do fluido, a partícula esférica tem uma densidade de 1.200, diâmetro de 1,2 milímetros. Ok, então a equação da velocidade terminal fica sendo posta dessa forma, né? A velocidade terminal, que a gente derivou ali, né? Ou se eu quiser também escrever, eu posso escrever ela, tanto faz eu escrever ela dessa forma aqui, a velocidade terminal está isolada, mas é só um efeito aparente, porque o CD depende da velocidade terminal. Então, a velocidade terminal não está isolada ali exatamente, né? Porque é uma equação algébrica implícita, você só vai conseguir resolver mediante método numérico. Então, eu posso também escrever na sua forma anterior ali, tanto faz escrever da forma de cima, né? Ou da forma anterior. E eu vou ter que precisar de um método numérico para que a gente possa fazer a resolução disso, né? A partir de uma estimativa inicial para a velocidade, a gente vai fazer um procedimento numérico para que a gente possa determinar ali o valor da velocidade que satisfaz essa equação. A equação de cima e a equação de baixo é a mesma coisa. Então a gente vai para o Scilab. Ok? Então a equação não linear a gente tem que ir para o Scilab. Ok, então a gente tem aqui o código que faz essa conta, né? Então vamos só entender como é que isso daqui é feito. A gente tem ali a primeira função de CD, ou seja, dado o Reynolds da partícula, ele calcula o CD. Na sequência, a gente tem ali a função que contém a equação não linear a ser resolvida, então, dada a velocidade terminal, ele vai primeiro calcular o Reynolds e depois ele vai colocar aqui a equação da velocidade da equação não linear. Observa que ele chama aquela função CD lá em cima, que foi anteriormente definida, né? E ele tem que encontrar a velocidade terminal, que faz com que esta função seja zero. É encontrar a raiz dessa função. Aqui a gente tem as propriedades colocadas da partícula e fluido e cálculos ali envolvendo o volume da partícula, área projetada, que entram ali na parte de cima. Né? E por fim, a gente tem ali a estimativa, um chute inicial para a velocidade e mandando a função fsolve calcular a velocidade, que faz com que a função seja zero. E aí o procedimento numérico do Celeb vai fazer essa conta. E o valor que ele retorna com isso é 0,4595, enfim, que era o mesmo valor que a gente tinha encontrado na simulação dinâmica após a estabilização da velocidade. Né? Então, observa que a gente poderia resolver esse procedimento, essas contas dessa forma, dessa maneira. Bom, agora para ilustrar a ideia da carona, vamos considerar aqui um segundo exemplo, né? Um terceiro exemplo. Para uma partícula com velocidade terminal sob ação de gravidade, eu vou dar uma velocidade terminal de 0,5 metros por segundo. Tá? Determine a sua velocidade total caso o fluido se desloque a 10 metros por segundo em fluxo ascendente, se desloque a 10 metros por segundo em fluxo descendente, se desloque 0,5 metros por segundo em fluxo ascendente. Tá bom? Bom, então vamos entender um pouquinho o que isso quer dizer. Quer dizer o seguinte, a partícula tem uma velocidade terminal sob a ação da gravidade, o que quer dizer? Uma velocidade relativa ao fluido para baixo de 0,5 metros por segundo, tá bom? A partícula tem maior densidade do que o fluido, então ela desce preferencialmente em relação ao fluido, tá ok? Então, nessa questão da partícula sendo mais densa, vamos lá, primeiro,
item A. Caso o fluido se desloque 10 metros por segundo em fluxo ascendente. Quer dizer o seguinte, o fluido desloca para cima a 10 metros por segundo. E a velocidade relativa fluido-partícula é 0,5 metros por segundo, ou seja, a partícula desce em relação ao fluido 0,5 metros por segundo, porque ela é mais densa do que o fluido, tá bom? Então, a analogia com o trem é como se a partícula fosse a pessoa e o fluido fosse o trem. O trem está andando a 10 metros por segundo para cima, por exemplo. E a pessoa está andando dentro do trem, ou seja, relativo ao trem, com uma velocidade de 0,5 metros por segundo para baixo. Então, a velocidade da pessoa em relação ao referencial externo é de 9,5 metros por segundo. É a velocidade da partícula ali em fluxo ascendente. Ou seja, uma pessoa que está de fora está vendo a partícula subir com uma velocidade de 9,5 metros por segundo. Por quê? Porque a velocidade terminal da partícula é 0,5 metros por segundo. Mas o fluido está se deslocando a 10 metros por segundo. Então, a velocidade diferencial de 0,5 com um fluido subindo a 10 metros por segundo vai dar 9,5 metros por segundo de velocidade com que a partícula sobe. No item B, o fluido está descendo a 10 metros por segundo. Então a mesma ideia vale, né? A partícula tem a velocidade relativa de 0,5 metros por segundo em relação ao fluido. Nesse caso, o fluido desce a 10 metros por segundo e a partículazinha ali desce em relação ao fluido 0,5 metros por segundo. Então a velocidade da partícula para um referencial externo será de 10,5 metros por segundo em fluxo descendente, né? O fluido se desloca a 0,5 metros por segundo ascendente. Bom, então a mesma ideia ali da partícula. Na questão do trem agora, o que a gente tem? Como se o fluido subisse a 0,5, a partícula desce com 0,5, né, em relação ao fluido. Então, um observador externo vai ver a partícula estagnada, porque ela está descendo em relação ao fluido 0,5 metros por segundo, e o fluido está subindo a 0,5 metros por segundo. Então a partícula vai ficar estagnada para alguém que esteja vendo de fora esse sistema. Tá ok? Então eu deixei para que vocês analisem esses resultados. Né? Ok, então a velocidade terminal, vale ressaltar que ela é atingida rapidamente, nos exemplos de simulação dinâmica a gente viu isso, né? Então muitas vezes a gente vai adotar que a partícula está em velocidade terminal, que é o que a gente quase nunca vai fazer aqui a simulação dinâmica, como a gente fez nesse exemplo, tá? Então, vou deixar uma pergunta para vocês. Com base nas equações apresentadas, se uma partícula atinge rapidamente a velocidade terminal, logo que ela atinge a velocidade terminal, sob a ação da gravidade, e essa velocidade é de 0,5 metros por segundo, como é que vai ser a velocidade e a trajetória da partícula se ela estiver em um fluido e o fluido tiver um escoamento horizontal de 1 metro por segundo? Como é que vai se comportar a partícula? E se o fluido estiver escoando a 1 metro por segundo em 30 graus com a horizontal e o fluido estiver subindo? E 30 metros por segundo, descendente ali em relação à horizontal, e o fluido estiver descendo. Então, como é que fica a trajetória da partícula e a velocidade da partícula nesses casos? Eu deixo para que vocês analisem aí esses casos, tá ok?